amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você, a cada edição, debate os principais assuntos de Guarujá e também do Distrito de Vicente Carvalho, da forma mais propositiva possível, como você está acostumado. Assim como também está acostumado que a cada edição nós recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o vereador Luciano Lopes da Silva, o China, ele mesmo que já está aqui do meu lado. Estamos acertando o microfone. Depois daquele intervalo rapidinho, a gente já volta já para o começo da entrevista. Fique com a gente que é rapidinho. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, amigos, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o vereador Luciano Lopes da Silva, o China, vereador do PMDB de Guarujá. Aqui é um cumprimento e agradeço pela disponibilidade na sua agenda e deixo um espaço para você cumprimentar o telespectador antes. Valdir, obrigado pela participação, né, pelo convite, né, primeiro. E é sempre uma honra participar do seu programa, sempre quando estive à frente do PROCON. Participei por diversas vezes e sempre coisas que a gente debatia e que era de interesse da população. E hoje, como vereador, já participei acho que 2 a 3 vezes. E espero participar muito mais vezes, que é sempre uma satisfação muito grande. Certo. China, que eu sempre tenho o prazer de relatar, de reportar, que tem um perfil voltado aí a contato com órgãos de atendimento à população e que na campanha eleitoral eu pude presenciar várias vezes você colocando e retirando cavalete, um cabra trabalhador, como diria o Gilson. Tem que cumprir as normas, né? Até porque as normas elas exigem isso. Claro. Então acho que eu mesmo colocava, mesmo tirava, até porque não tinha muita, naquela época da eleição, muito cavalete, muita placa. Eu acho que você tem que ir mais ou menos nos locais estratégicos para as pessoas conhecerem, até porque eu não divulguei muito, mas graças a Deus deu um retorno. E a população, aqueles que reconheceram o meu trabalho por estar hoje, né, estar vereador. Então, isso para mim é uma satisfação e uma honra muito grande. O seu trabalho anterior à vereança foi reconhecido, logicamente, com a sua eleição. Você já consegue fazer uma avaliação desses quase 3 anos de mandato, China, já? Sim, Valdir, os primeiros 6 meses para mim foi um pouco meio decepcionante, porque eu vinha de uma escola completamente diferente, que era PROCON, você tinha um poder da caneta, você mesmo decidia ali aquilo que você ia fazer, até porque você tinha uma equipe. A partir do momento que eu assumi a vereança, eu fiquei os 6 primeiros meses um pouco meio decepcionado, constrangido, porque eu acho que quando eu entrei na política, eu entrei para ser diferente, não para ser mais um. E eu sempre falo que a política, o nosso mandato é para servir, não para servir amigos ou servir colegas ou empresários. Então, o nosso mandato, então, às vezes, os 6 primeiros meses fiquei um pouco decepcionado. Tentei fazer aquilo melhor que tinha no segundo semestre. Em 2014, nós tivemos alguns conflitos entre Câmara e Executivo. E em 2015 não foi diferente. Então, isso assim, eu vejo no meu perfil que eu podia ter avançado muito mais, mas por ter sido relator de algumas comissões processantes na Câmara, de alguns relatórios extremamente importantes, eu acabei, de certa forma, deixando meu trabalho um pouco mais
de lado e focando naquela para fazer realmente um relatório para que pudesse dar a resposta para a sociedade. Não era da forma que nós esperávamos, até porque a justiça entendeu de um jeito e da forma que a gente foi feito. Então, sempre a gente fica naquela questão, a população do Guarujá, ela não está preparada ainda realmente para a gente ter uma política correta, aquela política sem fazer assistencialismo. Nós temos que fazer na nossa cidade uma política daquilo que a lei manda, não fazer política de assistencialismo. Por um bem coletivo. Claro, pelo bem coletivo. O que a gente vê hoje na nossa cidade, algumas políticas ainda sendo feitas na nossa cidade, aquela política do Maquiavel, aquela política do assistencialismo. Eu continuo fazendo a coisa errada, achando que estou fazendo a coisa certa, e não é assim. A nossa legislação, a lei orgânica do município, a Constituição Federal e a própria nosso regimento interno da casa, ela ensina a gente a fazer aquilo que é o mandato do vereador. E a população, ela falta um pouco de conhecimento, não digo todo, mas acho que os 50% da população, ela falta um conhecimento, realmente, qual o verdadeiro papel do vereador. E não é a população que é culpada, nós mesmos temos uma grande parcela de culpa de não levar essa Câmara, de fazer uma Câmara itinerante, levar diretamente aos bairros mais carentes, onde as pessoas têm menos políticas públicas. Essa história de Câmara itinerante é sensacional e não demanda tanto esforço assim, possa ser implantada, né? Até para levar um pouco a política um pouco para os bairros. Sim, Valdir, quando eu fui fazer faculdade em Londrina, no Paraná, em 1997, naquela época, praticamente há 20 anos atrás, nos finais de semana que os alunos não retornavam para a sua cidade, que nem no meu caso, eu moro no Guarujá, então eu estudava em Londrina, a cada 15 dias eu vinha para o Guarujá pela condição financeira que eu não tinha, estava vindo todo final de semana para a minha casa. Certo. Mas no final de semana que nós ficávamos lá, a gente trabalhava, era engraçado, porque era o presidente da Câmara de lá, quando não era o presidente da Câmara, era 2, 3 vereadores, era a juíza da infância e da juventude que estava lá, era pessoal envolvendo a associação de bairro, muitas vezes o prefeito, o promotor, o juiz. Então, assim, já era uma política pública plantada naquele local. Por quê? Porque você pega o Paraná em si, praticamente o Paraná ela tem uma situação de país de primeiro mundo, até pela questão da colonização do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do próprio Goiás. Já é uma colonização completamente diferente. Então, a população ela já trabalha em cima de ter aqueles conhecimentos e você levar políticas públicas para a população. Eu até brinco com o pessoal, a partir do momento que a escola ela tirou o SPB, Educação Moral e Cívica, a questão das nossas políticas, praticamente ela deixaram de existir. Isso não pode estar acontecendo no nosso país. Distanciou essa distância que o povo fica da política também, deixa o político, muitas vezes, aquele mau político, né, o caso, muito à vontade, inclusive, para praticar os atos que a população poderia fiscalizar. Né? Sim. É um raciocínio totalmente correto. Né? Com certeza, Valdir. Até ontem eu estava assistindo o Fantástico ontem, e para nós que estamos na política, eu fico um pouco triste, decepcionado, porque se eu estivesse... Eu sempre falo, pessoal, nós temos que se colocar no lugar da outra pessoa. Quando eu não estava vereador, eu sempre era aquela pessoa que eu cobrava dos vereadores, que os vereadores não faziam nada. Hoje eu estou sentindo na pele o que você está desse lado. Então, muitas das vezes, o que eu percebo é que nós, quando nós estamos no poder, muitas das vezes a gente acaba no dia a dia, na demanda do dia a dia, você acaba esquecendo de fazer o verdadeiro papel do vereador. E qual que é o verdadeiro papel do vereador? É você fazer leis, você fiscalizar as leis, porque não adianta você fazer as suas leis e você não fiscalizar. E cobrar as atitudes do executivo e do próprio legislativo, para que realmente possa fazer aquele nosso verdadeiro papel. Qual que é o verdadeiro papel do vereador? É fiscalizar. É legislar e fiscalizar. E eu percebo que nós temos que fazer muito mais. O que nós fizemos pela nossa cidade ainda é muito pouco. Nós temos um potencial que podemos fazer muito mais. A população da nossa cidade, ela merece ser tratada com respeito, ser tratada com carinho. E eu percebo que nós ainda falhamos. Eu digo quando eu também me incluo junto, porque eu poderia estar fazendo muito mais pela minha cidade. Se aquele China, quando eu estive à frente do PROCON, de estar 24 horas na rua, lutando pela uma situação. Só que naquele momento eu defendi o quê? Que era a questão do consumidor. A partir do momento que eu entrei na Câmara, eu passei a entrar em vários setores. Eu achei que ia só ficar só no setor de consumidor. Hoje eu estou na questão da saúde, madrugada dentro das UPAs, na questão da iluminação pública. Então, assim, porque tudo é consumidor. Ô, China, sendo um vereador do PMDB, né, ligado ao do mesmo partido da chefe do Executivo, e num momento de dificuldades financeiras que, logicamente, prejudicam a produção de vários serviços públicos, né? E você está mais sujeito a receber críticas por ser do partido, do grupo de situação. Como é que você lida com isso, Chino? Boa pergunta, Valdir. Muito bem colocada sua pergunta. Quando eu estive até fevereiro, mais ou menos, a qual muita gente interpretava que eu estava fazendo papel de oposição. Eu sempre deixei bem claro na Câmara que quando eu comecei a cobrar do governo as minhas atitudes um pouco mais radical, e você mesmo acompanhou nas redes sociais, através do Face, através do WhatsApp,
Eu sempre cobrava, postava na cidade falta de médico, falta de iluminação pública, e alguns secretários, algumas pessoas dentro da própria administração me tratavam como oposição. Mas eles não sabiam qual era o verdadeiro papel do vereador. Não vou negar que muitas vezes até extrapolei de você, muitas vezes, você entrando naquela questão de cobrar. Porque naquele momento ali, algumas vezes eu extrapolei, quando eu falo extrapolar, você tem que ter o reconhecimento, porque o pior erro do ser humano é quando você erra, que você não conhece, você não reconhece as suas falhas e os seus defeitos. Então não faz vergonha, não é vergonha nenhuma um político ou qualquer tipo de pessoas errar na vida, pessoas que estão no cargo público, falar, população, eu errei, eu podia ter feito dessa forma, então nós estamos aqui para errar. Eu falei assim, perfeito só Jesus Cristo. Então, assim, algumas vezes extrapolei na questão do partido, ser do partido da prefeita. Fui chamado a atenção, me abriram até um conselho de ética no próprio partido para que pudesse apurar minhas atitudes. Só que algumas pessoas que tentaram fazer isso de apurar minhas atitudes no conselho de ética, são pessoas, muitas das vezes, Valdir, que eu não tenho medo, eu sempre falo, pessoal, ando de cabeça erguida, são pessoas que não têm credibilidade para vir me abrir no conselho de ética para me cobrar algo do partido. Até porque o partido ele tinha um plano de governo de 2008 e ele tinha um plano de governo de 2012. E quando eu estava cobrando aquilo lá, era o que estava escrito no plano de governo, que nós fomos para a rua com um plano de governo apresentando para a população que nós ia fazer aquilo. Quando você deixa de fazer, eu como membro do partido, a minha obrigação é cobrar, eu não posso fazer o papel da omissão, prevaricar naquilo que foi colocado para a população. E muitas das vezes, quando eu agi para cima do executivo, eu fui interpretado, de certa forma, como oposição. Mas, graças a Deus, a administração reconheceu também as suas falhas, me chamou para uma conversa em março agora deste ano, junto com a deputada Vanessa Adamo, para que eu pudesse ter um pouco mais de postura, para que eu pudesse ter mais um pouco de carinho, tratar mais de certa forma o partido, mas as pessoas às vezes têm que entender que partido é uma coisa, o mandato do vereador é outra coisa completamente diferente, porque a nossa verdadeira função é servir a população. Claro. Mas continuo fazendo meu papel, cobrando o governo, a casa está tudo errado, porque eu sempre falo, Valdir, o que falta no governo hoje é alguns secretários, alguns diretores, alguns servidores públicos, tirar um pouco da sua arrogância, da sua prepotência, sair um pouco do salto e ser um pouco mais humilde e saber que nós somos verdadeiro funcionário público, nós somos funcionário do povo, da população, é a população que paga o nosso salário. Então não adianta você achar que você é melhor do que um cara que mora na periferia, do que um cara muitas vezes que anda no carrinho velho, todo enferrujado, nós temos que ter a consciência que nós temos que fazer o nosso verdadeiro papel, que é servir a população do Guarujá. E eu ainda acabo sendo, de certa forma, tendo alguns conflitos com alguns secretários, com alguns diretores, por causa do meu posicionamento, e eu não vou mudar meu posicionamento. Se for para eu continuar defendendo a população, naquilo que está certo, naquilo que está errado, vou continuar. Mas algumas pessoas ainda da cidade, elas interpretam, muitas vezes ela fala que você está sendo omisso, que você está votando contra o prefeito, mas eu queria que essas pessoas, que muitas vezes que nos criticam, que ela também veja como que é a atitude do governo federal, como que é a atitude do governo estadual, porque política não é você sair fazendo política, sair escrevendo de qualquer jeito. A política ela tem várias formas que você tem que fazer política. Certo. E depois de todos esses entreveros, essas questões, e aí você falou que teve uma reunião com a prefeita, inclusive, com a deputada, essa relação melhorou? Foi produtivo isso? Foi produtivo? No início, viu, Valdir? No início, sim. No início, eu acho que os 2, 3 primeiros meses, sim. Certo. Mas devido ter se agravado agora essa crise financeira, que eu discordo muitas das vezes de alguns discursos de alguns secretários, do próprio executivo, eu discordo porque em momento de crise, se você pegar os grandes empresários do nosso país, Silvio Santos, o Idi Sonda, que é um grande amigo meu da rede de supermercado Sonda, alguns grandes empresários, a própria rede de supermercado, se você pegar todas elas, loja de carro, grandes imobiliárias, elas cresceram no nosso país, se você pegar um exemplo claro agora, os Estados Unidos, elas cresceram no país em momento de crise. Administrar com dinheiro é muito fácil, qualquer um cego, qualquer um analfabeto, ele administra com dinheiro. Eu quero ver você administrar com dinheiro, administrar com uma cidade ou uma empresa sem dinheiro ou com pouca grana, você fazer milagre. E o que nós percebemos na nossa cidade, não adianta a gente vir com discurso na televisão, ou você com discurso no rádio, com você discurso nas redes sociais, falando que estamos passando por um momento difícil. Momento difícil o Brasil inteiro está passando. Mas nesse momento é o momento que nós precisamos nos unir e ser criativo. Fazer de um limão uma limonada. Exatamente. E o que a gente percebe é que alguns secretários eles estão mais aptos a falar de crise e arrumar uma desculpa de falar que não tem dinheiro, de que procurar a solução. E a solução, se você virar a sua primeira esquina, muitas das vezes a solução está na nossa casa, muitas vezes a solução está na nossa mão e muita gente fica colocando dificuldade. Porque é muito mais fácil eu vir na televisão, nas redes sociais, falar de dificuldade do que falar de solução. Eu falo um exemplo claro, Valdir. Quando eu peguei o PROCON do Guarujá em 2009, eu era autor de uma denúncia contra o PROCON em 2007, que o PROCON não funcionava, e eu sofri na pele durante 3, 4 anos
o que é você fazer um PROCON funcionar sem computador, sem funcionário, sem equipamento. E hoje o PROCON do Guarujá ele é referência nacional. Então, qual que foi a dificuldade? E nós administramos o PROCON sem grana, praticamente. Dado o PROCON, do limão, nós fizemos uma limonada. Eu saí do PROCON, continuo uma equipe lá fazendo um trabalho maravilhoso. Poderia estar fazendo muito mais. Até que eu cobro sempre do pessoal do PROCON. Poderia estar sendo melhor. Mas quem sou eu para criticar e quem sou eu? Eu falo assim, falar dos outros é muito fácil. Eu quero ver você estar no lugar dos outros. Agora eu sempre falo, pessoal, se eu estivesse lá, com certeza eu estaria fazendo, eu poderia estar fazendo muito mais. Porque aceitar a atitude do que está acontecendo de algumas empresas na nossa cidade, já era para ter corrigido lá atrás, há 1 ano ou há 6 meses atrás. Não dá para a gente ficar brincando de fazer políticas públicas. Políticas públicas se faz no dia a dia, se faz com transparência, olhando no olho do cidadão, aí você faz políticas públicas. Certo. Você falou de esses conflitos com empresas, assim, conflitos de consumidor com empresa, e a gente não precisa nem ir muito longe, né? Já teve dia de a gente ter a impossibilidade de gravar as entrevistas do programa Assunto Cidade por conta de quedas de energia aqui de Vicente Carvalho da CPFL, que algumas quedas chegam a ficar por horas, sem qualquer satisfação, sem qualquer reparação dos danos dos consumidores. Né? Com certeza, Valdir. Nós criamos na Câmara Municipal, nós temos na Câmara Municipal, foi criada em 2013, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, que agora já é a única cidade da região que tem. Certo. Nós criamos agora, o ano passado, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, junto com o fundo. Mas o que nós percebemos, que nem eu falei assim, eu acho que falta um trabalho mais radical por parte do PROCON. Eu fiz eu fiz um requerimento na Câmara Municipal há 1 mês e pouco atrás sobre a questão dos postos de gasolina. Certo. Alguns postos de gasolina em nossa cidade com diferença de preço, diferença de informação, gasolina adulterada. E a semana passada nós fomos surpreendidos pela Fundação PROCON, a qual ela falou que ela não viria no Guarujá para fazer esse ano, porque teria uma liminar e que não daria para fazer. Mas foi uma informação que eles fizeram, de certa forma, para que não vazasse a informação. E a semana passada eles estiveram aqui no Guarujá, junto com o IPEM e com o Imetro. Alguns postos de gasolina foram multados pela atitude da Fundação PROCON, que está de parabéns. Mas estou aqui para... Eu acho que quando alguém faz o bem para a população da nossa cidade, para o consumidor, tem que ser parabenizado. Certo. Mas é que nem eu falei assim, o PROCON poderia estar fazendo muito mais nessa questão da queda de energia. Certo. Porque assim, hoje o que eu tenho? Eu tenho uma denúncia, Valdir, eu tenho uma representação do Ministério Público, eu entrei quando eu estava à frente do PROCON, em 2011, contra a CPFL e contra a Electro, pela má prestação de energia. Certo. Se você pegar hoje, tem uma representação, a promotoria, ela não teve nem capacidade de abrir um inquérito civil para que ela pudesse apurar as faltas de interrupção por falta de energia da CPFL. Uhum. Então nós temos hoje no nosso país, e eu já fiz recentemente, você até acompanhou na Câmara Municipal, requerimento para o Ministério de Minas e Energia, certo. Fiz uma moção de repúdio contra a Electro, contra a CPFL, mandei para a Agência Nacional, que é a ANEL, Agência Reguladora. A agência reguladora. Mas parece uma cabine de emprego de que é uma agência reguladora para resolver o problema do consumidor. Certo. E o que nós percebemos no nosso país aí, são as empresas de energia, elas deitando e enrolando, porque a partir do dia 31 agora de dezembro, a responsabilidade da iluminação pública vai passar a ser do município. Se hoje nós não estamos cuidando nem das nossas, a pouco que o município tem, você imagina se amanhã ela vai conseguir adquirir essa responsabilidade. Então o que acontece? Que eu até cobri esse dia do Alexandre, que é o diretor do PROCON, que nós temos que fazer as coisas com mais consciência, com mais rigor, punir quem tiver que punir, chamar o Ministério Público, chamar a Fundação PROCON, junto com a Câmara Municipal, e a gente entrar, não digo uma intervenção, mas chamar essas duas empresas de fornecedora de energia, tanto a CPFL como a Electro e a própria Sabesp, fazer um termo de ajustamento de conduta, Valdir, e pagar a responsabilidade, porque hoje não dá para você falar assim, China, quanto que é o prejuízo durante esses 3, 4 anos que a CPFL e a Electro deixam de fornecer energia em nossa cidade? Eu posso te falar aqui de 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de prejuízo para o consumidor de nossa cidade. E as empresas estão lucrando. E qual a punição que as empresas estão tendo? É uma multa de vez em quando? Não é isso. A gente tem que cortar o mal pela raiz. É chamar essas empresas, fazer um termo de ajustamento de conduta e elas devolver, colocar essa grana num fundo municipal. Para isso que foi criado um fundo municipal de defesa do consumidor, o conselho, junto com o fundo. Só que algumas pessoas na administração incompetente, tem 2 anos praticamente, que foi criado esse fundo pela Câmara Municipal, e até hoje não foi feita a publicação do fundo e nem do Conselho Municipal de Defesa do Consumidor fazer um chamamento. Quer dizer que hoje nós reclamamos de crise, o vereador, a Câmara Municipal, ela cria a solução para resolver o problema,
mas algumas pessoas incompetentes na administração não têm a capacidade de ir lá e resolver o problema. Então, assim, não adianta a gente ficar brincando de fazer políticas públicas ou de políticas de defesa do consumidor para a população da nossa cidade se as pessoas não tiverem consciência e a palavra mais correta, não tiver vergonha na cara e fazer a coisa correta. Isso é você ter respeito com a população. Isso é interessante. E, como você falou, né, bem falado, bem reforçado, que esse apoio nessa hora do Ministério Público, o empenho do Ministério Público é fundamental. Porque, afinal de contas, é um órgão público que tem o poder de chamar as empresas, um poder de autoridade, né? Tem uma autoridade moral e institucional sobre isso. Né? Verdade. Quando você tem qualquer ação que é referente à Câmara ou referente ao Executivo, você pode pegar as ações. Teve as ações agora recentes da questão dos servidores públicos. Qual que foi a questão do procurador? Rapidinho, eliminar corta o salário. E corta o salário de todo mundo. Mas engraçado, mas aí você tem uma representação no Ministério Público desde 2011. E um problema referente cotidiano. à CPFL, a Electro, onde está causando um prejuízo enorme para o consumidor, entendeu? Que é uma lei federal. A promotoria não tem capacidade, Valdir, de abrir um inquérito civil e apurar. Vamos ver se o que o vereador está falando, se é verdade. Até porque quando eu fiz aquela representação, eu não estava vereador, eu era diretor do PROCON Municipal do Guarujá. Então, houve um desrespeito por parte da promotoria com o próprio PROCON Municipal do Guarujá, que é onde estava a reclamação do consumidor. Então, o que falta hoje em nossa cidade, acho que tanto da parte do Legislativo como do Executivo e do Judiciário, é a união e chamar a população e beneficiar. Quem nós temos que beneficiar em nossa cidade? É a população, é o consumidor, é o munícipe da nossa cidade. Esse tem que ser beneficiado. Não é o vereador China que tem que ser beneficiado, não é a prefeita Antonieta que tem que ser beneficiado, não é o diretor do PROCON que tem que ser beneficiado. Tem que ser beneficiado nenhum empresário A e empresário B. Que tem que ser beneficiado é a população, a qual ela paga o nosso salário e paga muito bem para que nós possamos estar hoje como vereador, a prefeita está como prefeito, o servidor público ser bem pago. Porque hoje o servidor público ele não pode reclamar que ele não está sendo bem pago para executar o serviço. O que falta hoje é de algumas pessoas que estão à frente da administração, é boa vontade. Entendi. É comprometimento com o dinheiro público e respeito com a população. Tá certo, China. China, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo comercial, mas eu queria deixar no ar uma questão principal para a gente conversar depois, que é a questão do Ministério do Trabalho, o fechamento do posto do Ministério do Trabalho de Guarujá, que é um dos temas que você tem se empenhado aí pessoalmente, mas ia deixar para o próximo bloco, depois do intervalo, tudo bem? Não, legal, Valdir. Parabéns, foi uma coisa muito bem lembrada da questão do Ministério do Trabalho. Tá. Antes de ir para o intervalo, só lembrar rapidinho que informação da Prefeitura que está aberto o processo para renegociação de dívidas tributárias, IPTU e ISS, por meio do Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS. Você tem até desconto de até 100% em juros e correção monetária, e pode parcelar e pode fazer tudo pela internet, pelo site da Prefeitura, que é o guarujá.sp.gov.br. O programa Assunto Cidade faz um pequeno intervalo rapidinho, já voltamos já com China. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Bem,
amigos, voltamos para o segundo bloco do programa Assunto Cidade, hoje com o vereador Luciano Lopes da Silva, o China. No primeiro bloco, o China fez um pequeno apanhado, um pequeno balanço desses quase 3 anos de mandato, à frente do seu mandato aí pelo PMDB na cidade, e inclusive com uma reflexão bastante proveitosa aí sobre uma autocrítica sobre a sua atuação e também uma crítica direta e aí sobre alguns ocupantes de cargos públicos que, usando as palavras aqui do próprio China, deveria ter um pouco mais de criatividade, pelo menos para vencer a crise e administrar a cidade mais legal. O China, a gente terminou o primeiro bloco, deixei no ar a questão do Ministério do Trabalho. Mais uma repartição pública que deixa Guarujá. O que está acontecendo com essa cidade, China? Nessa questão, Valdir, eu acabei me tomando à frente. Logo no início, eu tentei não me envolver o máximo, até para não ter um desgaste. Mas houve, quando o Ministério Público, em 2009, quando eu assumi o PROCON do Guarujá, o Ministério Público estava para ir... O Ministério do Trabalho estava para ir embora para Santos. Acho que todos vocês lembram muito bem que era ali em cima da igreja Batista, ali ao lado do Banco... Itaú, né? Itaú, não, Banco do Brasil, que era a antiga Banco Nossa Caixa, ao lado do Paulo's Restaurante, que é aquele sobradinho ali que ficava ali. Então, pela questão da deficiência, das pessoas com deficiência, com tudo isso, as pessoas não conseguiam ter acesso ali porque não tinha elevador, não tinha nada. Então, o Ministério do Trabalho estava para ir embora. Eu comecei a reformar, aí foi bem o momento que eu comecei a reformar o prédio do PROCON, final de setembro de 2009 para 2010. Começamos a reformar o prédio do PROCON, cedi para o Ministério do Trabalho 2 salas lá onde era o prédio do PROCON, onde era um anexo do PROCON. Ali passou a virar um anexo, que era muito engraçado, porque ali era PROCON, Centro de Cidadania, Ministério do Trabalho, Banco do Povo e uma sala da assistência social, que era do pessoal que era do cartão com pessoa com deficiência. Para resolver tudo ali. Resolver tudo. Colocamos o pessoal do Ministério do Trabalho, a prefeita foi lá, inaugurou lá, na época, com a delegada, tudo certinho lá, o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho ficou ali. Eu saí do PROCON, até quando foi o momento político, acabei saindo de lá. Depois o prédio do PROCON foi vendido, o PROCON veio aqui para Ademar de Barro, e o Ministério do Trabalho foi para o Centro de Cidadania, que fica ali na mesma rua Washington, só que próximo ali da Escola de Governo, e onde há o cartório eleitoral. Certo. Por algum desentendimento, que acho que isso é uma questão política, a pessoa que tentou tomar a frente do Ministério do Trabalho, o secretário responsável, que hoje ele não está mais na pasta, eu acho que nós temos que ter a consciência que eu acho que quando há um erro, quando a pessoa assume qualquer responsabilidade, na época era o Ribamar que estava resolvendo essa pasta, não foi feliz na negociação com o Ministério do Trabalho, a negociação da forma que foi tratado foi completamente diferente daquilo, porque eu acho que você tem que ouvir os dois lados. Eu não posso vir aqui só falar mal de um e não ouvir a parte do outro. Eu tive que ouvir os dois lados. Dei todo o suporte para a própria administração, para que a administração fizesse. Eu fiz um requerimento e a administração não tinha conhecimento, eu fiz um requerimento para o Ministério do Trabalho para buscar informação antes que eu fosse para cima da administração para cobrar dos principais responsáveis pela essa questão do Ministério do Trabalho. Certo. A resposta que veio do Ministério do Trabalho, para mim, foi uma coisa assustadora, que eles estavam indo embora e que por não ter feito acordo, não ter chegado a um acordo entre a administração e o Ministério do Trabalho, porque realmente o Ministério do Trabalho precisava de um local muito maior. E não dá para você atender, Valdir, vamos ser bem francos. Da forma que o Ministério do Trabalho era atendido lá onde era o prédio do PROCON, e da forma que o Ministério do Trabalho estava hoje dentro do Centro de Cidadania, numa salinha pequena, o pessoal tinha acabado de colocar acessibilidade lá dentro. Só que o que acontece? A gente tem que entender que a população eram atendidos praticamente quase 1.000 pessoas mensais. A questão de homologação e a questão de orientação. Certo. Eles reclamavam da parte da internet, reclamavam da parte de que não tinha o local. E o que acontece? E tinha vários trabalhos que você podia fazer na questão de, como eu falei, de você fazer políticas públicas, tanto com o SEBRAE, com o próprio SENAC, né, que é ali em Santo, de você tentar colocar no mercado de trabalho as pessoas que estão trabalhando hoje no mercado informal. Sem dúvida. Então você tinha que capacitar essas pessoas. O camarada, ele trabalha numa empresa tal, ele ficou desempregado, a empresa não tem mais como contratar, eu vou capacitar essa pessoa para que ela possa contribuir com seus impostos, pagar os impostos que ela tem que pagar para a prefeitura, pagar para o governo do estado, para o governo federal, e você tratar a pessoa como um microempresário, como um empreendedor em nossa cidade, não jogar o cara de qualquer jeito e tá mais um ambulante em nossa cidade. E o que acontece? Eu fui buscar essas informações. Quando eu cheguei no Ministério do Trabalho em Santo, eu fui surpreendido pela recepção que o gerente do Ministério do Trabalho, da forma que ele me tratou. Por ser um gerente regional, ele me passou tudo para mim, ele falou, China, eu estava tentando por diversas vezes conversar com a prefeita, para que marcasse uma reunião com a prefeita, para que eu pudesse expor
o que realmente que eu queria pelo Ministério do Trabalho. Eu falei para ele, tem duas opções no Ministério do Trabalho. Aí, Valdir, falta jogo de cintura das pessoas que estão à frente em algumas secretarias. As pessoas têm que assumir uma secretaria e ter a consciência que ela está administrando em uma cidade. Certo. Ela não está administrando a casa dela. Não, é uma peça fundamental na engrenagem. É uma peça fundamental na engrenagem. Então as pessoas têm que ter a consciência, quando ela está numa administração, ela está numa secretaria, ela tem que trabalhar para quase 400 mil habitantes, 1.000 pessoas. Ela não tem que trabalhar se ela tivesse uma empresa ou se ela estiver na casa dela. Trabalhar na sua casa ou trabalhar, muitas vezes pega alguns que estão dentro da administração, que não tiveram sucesso no seu comércio ou na sua empresa, então já mostra que o camarada já é o quê? É uma pessoa fracassada. Mas às vezes a administração acabou dando oportunidade para a pessoa vai lá e assume um cargo. Então o que acontece? Essa pessoa ela assumiu esse cargo. E na tratativa com o Ministério do Trabalho, foi completamente diferente, taxou o Ministério do Trabalho de uma outra forma, ele não teve a visão do Ministério do Trabalho, e o pior de tudo, que o cara do Ministério do Trabalho fez uma ata, fez de tudo, fez os ofícios que ele mandou para a prefeita, e qual foi o prazo que deram para a empresa, para o Ministério do Trabalho? Que ela tinha, escreveram num processo, que ela tinha um prazo de 10 dias. A reunião que foi colocada, você imagina, você está lá, você é o gerente do Ministério do Trabalho, você é daquele delegado, você vem tratar de uma questão do Ministério do Trabalho, onde todas as empresas da nossa cidade passavam por aqui. A pessoa olha para você e fala assim, tudo bem, a gente não quer renovar mais contrato com você, a gente não quer mais vínculo nenhum, não quer renovar o convênio. Você tem 10 dias para você tirar todos os seus móveis que está no Centro de Cidadania. Essa foi a resposta do secretário que tratou do assunto. O responsável pelo Ministério do Trabalho. E ele estava tratando com o Ministério do Trabalho, com o gerente do Ministério do Trabalho, ele não estava tratando com o Zé Ninguém. Ele estava tratando com o gerente regional do Ministério do Trabalho. Primeiro, a pessoa é uma pessoa qualificada para ele estar naquele cargo, é um médico, o cara tem um doutorado, tem uma pós, a família, a história do cara é de qualquer pessoa se comover e chorar, da onde que o cara veio da Bahia, onde ele se formou, teve a sua vida, perdeu seus pais com 2 anos de idade. Então, assim, a história da pessoa, e hoje a pessoa está assumindo um cargo. E a pessoa que estava tratando esse negócio do Ministério do Trabalho não teve respeito nenhum com a população do Guarujá. Hoje a população do Guarujá tem que se deslocar, Valdir, de Vicente Carvalho, ou muitas vezes lá da estrada do Guarujá-Bertioga, e até Santo, para fazer uma homologação. Para ela tiver qualquer tipo de informação, ela tem que ir até o Ministério do Trabalho, lá em Santo, para ser tratada dessa forma. E tudo aquilo que é de bom, o Guarujá está perdendo. Nós perdemos em 2009 a Secretaria da Fazenda. Todos vocês conhecem, que era no prédio da Microcamp, ali do lado do Banco Itaú, que ficava daquele lado. Perdendo, não tivemos competência de buscar a Secretaria da Fazenda. Diretoria de Ensino, que também foi para Santos. Diretoria de Ensino também que foi embora para Santos. E agora perdemos o Ministério do Trabalho. Então, assim, não vamos ficar aqui querendo tapar o sol com a peneira e falar que nós vamos inaugurar isso, porque nós temos isso aqui que é bom, isso aqui que é bom. Pô, mas um dos maiores órgãos de fazer políticas públicas e de atender a população de nossa cidade, nós estamos deixando ir embora por incompetência e por vaidade. Tem como voltar? Sim. Aí o que aconteceu? Eu fiz a proposta, qual que foi a proposta? Nós temos dois setores. Nós temos um anexo aqui na Santa Rosa, que é um prédio lá da Santa Rosa. Tem um terceiro andar que está vazio. Que é onde fica o anexo fiscal. O anexo fiscal. E nós temos aqui a antiga coordenadoria, que é onde fica o Centro de Cidadania. Certo. Se o Poupatempo vai vir para cá, por que você vai ficar com o Centro de Cidadania naquele local? Por que não o Ministério do Trabalho? Então, assim, as pessoas que estão à frente, que estão nos assistindo agora, tem um pouquinho de respeito com a população do Guarujá, o secretário que estiver nos assistindo. Olha mais pela nossa cidade, Valdir. Eu acho que as pessoas que estão lá na frente de alguns cargos de confiança, e nós mesmo também, vereador, eu acho que tem que ter uma pressão da Câmara Municipal, do CDL, da ASEG e cobrar a volta do Ministério do Trabalho para a nossa cidade. Nós não podemos aceitar o que estão fazendo, algumas pessoas que estão fazendo, que estão dentro da administração, tratando a população do Guarujá como Zé Ninguém. A população do Guarujá merece respeito. A população do Guarujá e Vicente Carvalho tem que ser tratada com dignidade. Para isso que ela paga seus impostos, para isso que ela tem que ser tratada como cidadão. Não é tratar a população só em época de eleição, porque agora, o ano que vem, é um ano eleitoral, vai aparecer um monte de salvador da pátria que vão fazer e acontecer. Por que não fizeram há 2 anos atrás? Por que não fizeram 1 ano atrás? Claro. Ou agora, que algumas políticas públicas na nossa cidade não estão funcionando, por que não vão lá, através do Ministério Público, e cobra? Agora, depois, vir na televisão e querer ser o pai da criança, enquanto a criança está magrelinha, está com a barriga grande, está feinha, ninguém quer ser o pai. Mas quando a criança está bonitinha, com o olho azul, cabelinho loiro, todo mundo quer ser o pai. Então vamos ser o pai da criança, é na hora que a criança está passando necessidade. Então o que a população do Guarujá precisa, a população precisa ser tratada com respeito.
Claro. E as pessoas que estão à frente dos cargos públicos olham para o Guarujá com mais carinho, com mais respeito. Essas duas propostas que você fez do Santa Rosa ou da antiga coordenadoria já foram levadas adiante? Já? Valdir, eu protocolei no gabinete da prefeita, já tem mais ou menos quase uns 20 dias mais ou menos. Certo. Amanhã eu vou fazer indicação de novo. Até uma coisa, só concluindo, Valdir, outra coisa que eu acabei esquecendo, outra coisa que nós temos no Guarujá desde 1968. E poucas pessoas sabiam que nós tínhamos aqui a ACD. O prédio da ACD ficava ali na Avenida Atlântica, próximo a dois quarteirões da Praia da Enseada. E eu tenho que parabenizar a ACD. Em 1968, 1972 foi quando ela passou a trabalhar com todos os... Nunca foi feito um convênio. Eu não estou falando do nosso governo, não. Eu estou falando dos outros governos anteriores. Nunca fizeram um convênio com a ACD de cuidar das pessoas com deficiência em nossa cidade. Associação de amparo a crianças com deficiência. E o pior de tudo é que nós tínhamos a questão da fisioterapia. Muitas vezes nós pagamos prédios, alugamos particulares, muitas vezes para favorecer A ou B. E nós temos áreas particulares, nossa, do município. E uma coisa que eu queria parabenizar a diretoria da ACD, Valdir. Eles pegaram o prédio, que são quase 4 mil metros quadrados, estão devolvendo para o município numa área de classe média alta, estão devolvendo para o município. Então, assim, são pessoas que têm respeito com o dinheiro público, são pessoas que têm respeito com a cidade. Então, assim, diferente de muitos aqui na nossa cidade, empresário aqui na nossa cidade, que usa áreas públicas e loteia, ganhando dinheiro com áreas públicas. Ele acaba se utilizando da área pública e amanhã está ganhando dinheiro com áreas públicas. E cadê a fiscalização por parte da administração? Então é muito fácil você falar de crise. É muito fácil eu vir aqui e falar de crise se eu não conseguir cortar o mal pela raiz. E eu tenho que cortar o mal pela raiz, a gente checando aonde que nós temos nas nossas áreas públicas, que está sendo utilizada por grande empresário da nossa cidade, aonde não paga um centavo sequer. É verdade. China, eu tenho, infelizmente, só 40 minutos de programa, mas eu tinha tanta coisa que eu queria conversar com você aqui que eu acho que a gente vai ter que fazer outra entrevista, pelo jeito. Mas antes de concluir, você tem uma série de trabalhos já aprovados na Câmara e alguns ainda em gestação, que são basicamente trabalhos que atendem à defesa do consumidor, né? Que é a sua principal bandeira. Tem algum principal assim que você já queira aproveitar para destacar? Assim, sim, Valdir. Nós temos dois aí extremamente importantes, que é a Lei das Mulheres, da partir das 22 horas, que as mulheres podem pegar o transporte público. Em qualquer lugar. Ela pode descer em qualquer lugar. Ela pegou no terminal daqui de Vicente Carvalho, eu quero descer na Enseada, na Avenida Dom Pedro, em locais muitas vezes que é perigoso. Para poder descer mais perto da sua casa. Se o ônibus passar na frente da casa dela, o ônibus tem por obrigação de parar na frente da casa dela, no posto de gasolina. Então, assim, a partir dessa semana nós vamos estar fiscalizando, até porque eu tenho denúncia que a lei não tá, em algumas linhas não está sendo cumprida. A outra lei muito extremamente importante é a questão dos conselhos que foram criados, que é o Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, junto com o Fundo, o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte e o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. Outra recente agora, que foi uma vitória para todos nós, foi uma lei que não foi criada na Câmara Municipal este ano, o ano passado, perdão, e quando foi agora, a Associação Paulista de Medicina entrou com a ADIM e eles tomaram uma revertida feia, que é uma questão para os consultórios médicos, as clínicas particulares, os hospitais particulares, que você não pode esperar mais do que 30 minutos. Eu marquei tipo 10 horas da manhã. Se der 10h30 eu não for atendido, você pode abrir a reclamação no PROCON ou diretamente lá na Câmara, procurar o gabinete do vereador China, a qual eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, e abrir a reclamação para que a gente possa punir essas empresas. Tem sérias leis extremamente importantes, que eu vou estar publicando a partir desse mês nas redes sociais, no meu Face, no meu WhatsApp, para que a população possa estar acompanhando e realmente a gente possa fazer um trabalho justo e um trabalho digno para a população da nossa cidade. Tem uma dos bancos também que dão aquele papelzinho que a tinta desaparece, né? Também, sim, você apresentou também. Essa é extremamente importante. Já teve várias reclamações no PROCON, das pessoas que fazem a sua negociação. Você vai no banco, muitas vezes você pega aquele papelzinho, você pagou, que é o comprovante de pagamento, você coloca dentro da sua carteira, daqui a 10, 15 dias você abre, está tudo apago, está só o papelzinho amarelo, não tem mais nada. E nós demos um prazo para os bancos, porque os bancos possam cumprir. A questão dos 15 minutos, que os bancos não cumprem, é lei federal. Nós também vamos estar cumprindo. E a outra, Valdir, que é essa questão do arrombamento que nós tivemos em vários caixas eletrônicos danificados dentro das agências bancárias, é para que venha ter guarda vigilante 24 horas. Não só nos bancos, mas como nas lotéricas em funcionamento. A lotérica está funcionando, então ela tem por obrigação de ter um vigilante ali ao lado para que ela possa dar um suporte para a população da nossa cidade e o consumidor possa ser tratado com respeito. O que a gente percebe hoje na nossa cidade, eu não posso falar da região, eu tenho que falar da minha cidade, da nossa cidade.
é que ainda falta muito. Nós precisamos fiscalizar. E quando eu exijo aqui da questão de fiscalizar, nós estamos criando agora em novembro a primeira Associação Metropolitana de Defesa do Consumidor, para que a população do Guarujá ela venha a ser representada. E quando você fala, China, mas tem o PROCON, tem. Mas hoje o PROCON ele não pode entrar com ação diretamente contra a Prefeitura. O PROCON ele não pode entrar hoje com ação diretamente contra a Translitoral. Então nós estamos criando a Associação Metropolitana para que ela possa dar um suporte e para que ela possa ser um órgão fiscalizador da população. Ela não pode ser um órgão de multa, até porque ela não tem esse poder ainda. Quem tem o poder de multa é o PROCON, mas ela vai ser um órgão que vai dar muito o que falar em nossa cidade para que possa representar a população do Guarujá. A população do Guarujá ela tem que ser tratada com dignidade. Serviço, afinal de contas, serviço público é destinado ao público que, afinal, antes de mais nada, é o próprio financiador daquilo, né? Com certeza. Com o seu dinheiro dos seus impostos. Né? Agora esse mês mesmo, eu estive há um mês e meio atrás junto com o vereador Val em Brasília, a qual eu fui levar um projeto de lei para o Celso Russumano. Sem ser nessa próxima semana, na outra, eu estou levando para o senador Romário e para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara, para que a gente possa, a partir do próximo ano, a gente venha ter aula de consumidor na grade escolar, venha ter aula de consumidor nas salas de aula. Isso é muito importante para que a gente possa já ensinar o consumidor, os professores, para que ele possa saber dos seus direitos e seus deveres. Isso é muito importante. Porque não é só dar direito para a população tem que saber dos seus direitos, deveres e as suas obrigações. E exercer a sua cidadania. E exercer a sua cidadania, isso é o mais importante. Queria te agradecer muitíssimo, poderia ficar aqui horas aqui debatendo, conversando contigo, mas infelizmente tem um horário, deixa um espaço para você falar uma última palavra. Valdir, sempre uma honra participar mais uma vez do seu programa. Quantas vezes você quiser me convidar, com certeza vou estar aqui, porque eu acho que a população do Guarujá tem um carinho muito grande, a qual tem um respeito muito grande. Estou de cabeça erguida, eu falo para as pessoas, eu queria ter feito muito mais pela minha cidade, mas a população do Guarujá, ela pode ter certeza e saber que esse último ano que falta eu vou tentar fazer muito mais daquilo que eu não fiz durante esses 2 anos e pouco, eu tenho certeza que eu pretendo realizar e fazer a população do Guarujá realmente para que ela possa ser tratada da forma que eu sempre pensei, é dar dignidade para a população do Guarujá. Tá certo. Obrigado, China. Obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã, uma nova edição do programa Assunto Cidade. Até logo a todos.